Nas últimas semanas, falamos bastante de contratos de arrendamento, de uma gestão saudável dessas negociações entre arrendador e arrendatário. Hoje, o advogado e especialista no assunto, Pedro Putini Mendes, vai nos explicar sobre uma cláusula que muita gente continua preenchendo errado. É a fixação do pagamento em arroba ou sacas de soja, por exemplo. Segundo ele, isso pode trazer problemas para ambas as partes. Além de estar previsto no Estatuto da Terra e de ter o aval dos tribunais superiores, na hora de fixar a forma de pagamento, é necessário que se faça em valores, em dinheiro, quantia fixa e não em produção. Vamos conferir as dicas do especialista? Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, saudações a toda a equipe do Giro do Boi e aos que estão acompanhando o nosso quadro Direito Agrário toda semana por aqui. E estamos aqui mais uma vez para contribuir com algumas dicas jurídicas na gestão da sua propriedade rural. E nos últimos quadros, nessas últimas participações, nós falamos um pouquinho sobre os contratos de arrendamento, o que é importante saber para manter uma gestão saudável dos contratos de arrendamento, sem ter alguns problemas, sem ter surpresas com os prazos que vencem nesses contratos e alguns outros detalhes. E nessa edição de hoje, a dica que eu deixo aqui para todos os proprietários, produtores rurais que se utilizam de contratos de arrendamento é a fixação do preço dessas cláusulas nos contratos de arrendamento. É muito comum a gente observar muitos contratos com cláusulas fixando o preço de maneira errada. Então aqui segue um exemplo. Aquela cláusula que fala assim: o valor do arrendamento será de 4.000 quilos de boi quadra ano, e esses pagamentos vão ser feitos no mês de maio, iniciar no ano tal, devendo os arrendatários pagarem inicialmente um valor correspondente a 1 ano e meio. Ou então aquela cláusula que fala assim: o valor do arrendamento será em tantas sacas de soja por hectare. Isso está certo? Não, negativo. Essa cláusula está errada. E por que isso? Agora o produtor fica preocupado, porque normalmente tem cláusulas aí erradas no seu contrato. Isso não torna o contrato inteiro nulo, mas essa cláusula pode ser nula e pode trazer alguns problemas. De onde veio essa minha afirmação? O Estatuto da Terra, que regulamenta esses contratos agrários de arrendamento, parceria, ele traz o seguinte texto, que o preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa em dinheiro, mas o seu pagamento pode ser feito em dinheiro ou em quantidade de frutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o contrato precisa ter um valor. A este contrato precisa ser atribuído um valor. Isso torna esse contrato um título executivo, isso dá liquidez a este contrato. Caso contrário, o contrato não tem um valor. Ele vai precisar ser liquidado em caso de alguma ação para executá-lo. Por exemplo, uma ação de despejo, onde o dono da terra precisa despejar o arrendatário por conta de um valor devido. Ele não vai ter esse valor devido se a cláusula que fixa o valor desse arrendamento estiver em quantia de produtos, correto? Porque ele vai precisar liquidar esse valor, ele vai precisar transformar esse valor numa quantia em dinheiro. Então, por isso que os tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, definiu que esse contrato, essa cláusula não tem validade sem que o preço desse arrendamento não esteja fixado em dinheiro. Então isso torna inviável, por exemplo, uma ação de despejo. Então, ao produtor que deseja trabalhar com esse tipo de contrato, é interessante que ele faça as cláusulas de maneira correta. E aí vai mais uma dica, mais um exemplo. Como remuneração e pagamento pelo uso da terra, os arrendatários se comprometem a pagar para a arrendadora os seguintes valores anuais. E ali você descreve por ano quais seriam os valores totais deste arrendamento, e na cláusula que determina a forma de pagamento, pagarei mediante, aí pode ser em arrobas, pode ser em sacas, e mais uma cláusula indexando o valor, esta forma de pagamento, nos índices de correção adequados. O valor do arroba segundo a cotação de uma determinada praça, assim como a soja ou o milho, que sejam cotados de acordo com a praça local, ou os 3 cerealistas, ou como preferir. Então essas foram as dicas de hoje.
seguindo mais uma vez aí essa gestão contratual para que o produtor não acabe sendo prejudicado por cláusulas mal redigidas. Saudações e até a próxima. Bacana, tá aí. Dicas preciosíssimas, principalmente para você que trabalha com arrendamento de terra, né, pessoal?